Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai dar seguimento às reações de um psicólogo reagindo a trechinhos de filme e de vídeo. Hoje a gente vai estar olhando para a infância do Nikki Sixx, do Frank Colton Feruana Jr. Nikki Sixx, para quem não sabe, é o baixista da banda de rock Motley Crue. E a gente vai estar se baseando no filme The Dirt, Confissões do Motley Crue, que está na Netflix. Antes da gente entrar nesse vídeo, eu quero convidar vocês novamente a se inscreverem aqui no canal. Me chamo Leonardo Weiner, eu sou psicólogo e mestre em psicologia. E nesse canal eu falo sobre psicologia, psicoterapia e como esses temas eles podem estar implicando na tua vida. Ainda, se tu gostar do conteúdo e se interessar ainda mais, tu pode me seguir no Instagram, @leonardo.weiner, onde eu divulgo ainda mais conteúdos e também abro caixinhas de perguntas e a gente pode estar tendo uma comunicação ainda mais direta por lá. Antes da gente começar a ver o vídeo, vale a pena a gente ressaltar algumas coisas. O Nikki Sixx, que é o baixista do Motley Crue, ele fala nos livros dele, que ele tem o Diários de Heroína, um ano na vida de Nikki Sixx, ele fala sobre o uso e abuso de substâncias, em especial da heroína, como o uso de substâncias e o transtorno por uso de substâncias realmente prejudicaram a vida dele. Obviamente a gente vai estar olhando para uma criança baseado no relato que ele faz. De novo, é uma encenação que o filme faz sobre a infância do Nikki Sixx, mas a gente começa também a pensar sobre como esses aspectos da infância e da adolescência podem ter implicado também no desenvolvimento da vida dele e, consequentemente, até como alguma estratégia de coping. Lembrando, estratégias de coping são estratégias para lidar com certas situações que podem ser desafiadoras. O coping ele pode ser tanto positivo ou negativo, isso vai depender também da resposta perante o contexto que a gente vai estar, Então, a gente sempre tem que avaliar o contexto, qual a resposta, qual o resultado. Mas então a ideia é que a gente possa realmente olhar isso agora. A gente não vai olhar para o Nick no futuro, onde ele é um adulto, onde ele é uma estrela do rock, onde ele tem abusos de substâncias e outros comportamentos adaptativos. A gente vai estar olhando apenas para esse menino e para esse desenvolvimento e o que a gente pode pensar como um psicólogo, ao menos como eu, um terapeuta cognitivo comportamental e um terapeuta do esquema, o que eu penso quando eu vou vendo também essas cenas. Então, tendo falado tudo sobre isso e tendo dado esse disclaimer, vamos pro vídeo e vamos tentar entender um pouquinho mais sobre a vida do Nikki Sixx. So let's go back to before I was Nikki Sixx. Back to Frank Colton Feruana Jr. That's me. My dad named me that after himself, right before he... A primeira coisa que a gente já vê, o Frank ele já fala, a única coisa que meu pai me deixou foi a questão do meu nome. Ele deu o meu nome antes de sair. E a gente sabe como a questão de abandono e negligência, que também podem ser vistas como trauma infantil, e daí de novo tem várias definições de trauma e a gente não vai se delimitar nisso nesse momento. A gente pode até ter um outro vídeo e falar sobre trauma e como há definições diferentes sobre trauma, mas essa questão dessa marca de abandono do pai e de como isso pode machucar ele, pode deixar várias questões e várias indagações, defeito, de vergonha, até mesmo de abandono e se questionar por que meu pai me deixou. E de novo, nós como seres humanos a gente vai criando várias narrativas para fazer sentido o mundo. Então às vezes a gente vai criar narrativas que vão ser adaptativas e outras desadaptativas, não funcionais com esse contexto. Mas aí a gente já vai pensando nessa história de vida e como isso pode estar levando o Nick, no caso aqui o Frank, para um determinado caminho. Obviamente, com outros adultos, outras pessoas responsáveis que supram adequadamente esse papel, a gente sabe que tem estudos que mostram que as crianças podem se desenvolver em adultos saudáveis. Contudo, se isso falta e há uma série de faltas, a gente também sabe que isso está associado e correlacionado com o desenvolvimento de outros transtornos de personalidade, transtorno de humor ou qualquer tipo de transtorno psiquiátrico. Split. He's just left me with these three things. Up and down. I told you to brush up and down. Piece of shit. E daí a gente já vê esse padrasto batendo nele, retomando ainda mais essa questão de trauma. E a gente sabe, na verdade, da correlação entre trauma infantil e desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, seja episódios de depressão, também transtornos de personalidade e transtornos por uso de substância, que invariavelmente são algumas das questões que a gente pode deduzir e pensar sobre o caso do Frank, do Nick no caso. E, de novo, o que um menininho de 5, 6, 7 anos aqui, ele tá escovando os dentes e daí chega o padrasto e diz, eu te ensinei que era para cima e para baixo e ele tá fazendo pro lado. Ok, talvez não seja a forma mais eficiente de estar lavando os dentes. Ele tá lavando os dentes e daí ele leva um tapa e é chamado de
seu merda. Como isso pode e como isso é internalizado, né? E quais são essas marcas que isso vai deixando no menino? A revolving door of asshole stepfather. E uma sequência de padrastos, né? Então, de novo, essa inconsistência que é marcada na vida dele. De novo, nós, como seres humanos, a gente tem um grupo de necessidades emocionais básicas que são universais a todos nós. Tanto eu, quanto tu, ou qualquer outra pessoa, nós temos essas necessidades. Nem todos vamos ter elas bem supridas na nossa vida. Mas uma das necessidades são de vínculos seguros, o que representa também uma estabilidade, segurança. E como é que ele vai estar tendo segurança e estabilidade quando ele está recebendo uma sequência de abusos físicos, psicológicos, morais? A gente já começa a pensar em como isso vai impactar também nesse desenvolvimento de crenças e de esquemas que a gente também vem conversando aqui no canal. Her. E daí ele fala mãe, e a mãe olha para ele no chão depois de receber um tapa na orelha e o xingamento do padrasto, e ela invalida completamente ele. E de novo, invalidação também é uma forma muito grave, principalmente invalidação emocional é muito grave em relação ao desenvolvimento de outros transtornos psiquiátricos. A gente vai ter alguns estudos que vão falar que a invalidação emocional está muito relacionada ao desenvolvimento de transtorno de personalidade do cluster B, ou seja, transtorno de personalidade antissocial, transtorno de personalidade narcisista, transtorno de personalidade borderline e transtorno de personalidade histriônica. E como essas questões, como psicólogo clínico e como qualquer terapeuta clínico que for falar com vocês, são transtornos que demandam bastante no tratamento e trazem muito prejuízo para esses indivíduos. Então também da gente poder pensar como essa invalidação recorrente, ela vai trazendo esses problemas. Lembrem, a gente não está dizendo que necessariamente uma exposição a um trauma, a uma negligência, um abuso, uma invalidação, vai necessariamente desenvolver um transtorno de personalidade. Não, longe disso. Obviamente, uma exposição a um trauma pode desenvolver outros tipos de transtornos psiquiátricos. Contudo, a gente está falando de uma sequência de exposições aqui que estão acontecendo com o Nick, né? Porque ele vai falando que é uma sequência de padrastos, a mãe. Então a gente já vai começando a pensar sobre isso. And music. E daí a gente vê aqui, e música, né? Ao mesmo tempo a gente já pode pensar, bom, talvez aí seja um gancho que eu como terapeuta vou querer fazer com o Nick. Pô, Nick, o que tu gosta de fazer? Eu gosto de escutar música, gosto de tocar música. Pô, massa, legal, o que tu gosta de escutar? Ah, gosto de escutar heavy metal. Tá, que tipo de banda, qual banda? E eu como terapeuta também vou me esforçar a querer entender quais são esses interesses, quais são essas inclinações do meu paciente, para eu poder também me mostrar interessado, porque eu realmente vou ter interesse em saber isso, até como uma forma de vinculação, porque a gente sabe que com crianças, com adolescentes, às vezes esse processo de vinculação pode ser um pouquinho mais complexo do que esse processo com os adultos, né? E daí a gente vê já essa interação, com alguns anos se passando, da mãe pedindo para ele abaixar a música. Ele manda a mãe longe, pra gente não falar outra coisa, e aumenta o volume. De novo, um comportamento que a gente poderia caracterizar de várias formas, hipercompensador, rebelde. Mas, de novo, a gente já começa a ver como essa interação familiar ela apresenta graus de disfuncionabilidade. O que a gente, como terapeuta, já é, tá, mas por que tu aumentou o volume da música quando tua mãe disse pra tu baixar? Porque eu queria incomodar ela, ou porque eu não me importo com o que ela pensa. N possibilidades. Mas nós, como psicólogos e psiquiatras, terapeutas cognitivo-comportamental, principalmente, terapeutas do esquema, a gente ia querer entender qual é a função disso. Por que tu fez isso? E entendendo a função desse comportamento, a gente poderia ter uma abordagem clínica mais adequada. What's that? What's it look like? Where'd you get it? E daí a mãe entra e começa a confrontar ele, e a gente já vê essa tensão lá. É um confrontando o outro, ela com o copo de bebida na mão, e daí ela, o que é isso? E ele, o que te parece? E um olhando, ele levanta o queixo, se mostrando mais afrontoso, e a gente já vê esse clash entre os dois. Who the fuck is this guy? Where'd you think I don't know where you got all this shit? E daí a gente já vê mais dessa disfunção familiar mesmo. Porque daí chega o namorado da mãe, talvez. O Frank, ele nem sabe quem é essa pessoa. Ele pergunta, quem é esse cara? E a mãe pergunta, onde é que tu conseguiu o baixo? E ele já diz que tu deve ter roubado. Ela pega o disco e lança longe. E a gente tem que entender que
por mais que ela seja mãe dele, e talvez ela tenha comprado alguns dos discos ou qualquer coisa nesse sentido, são questões da individualidade, são propriedades do Frank. E ela precisa também respeitar e entender esses limites dele, porque quando ela passa esse limite, qual é a mensagem também que é transmitida? É que essa importância de limites talvez não seja tão necessária. E daí a gente vai para outra necessidade emocional básica que eu já falei num vídeo anterior. E até eu vou linkar aqui sobre a terapia do esquema que vocês podem entender um pouquinho mais e vai estar na descrição aqui do vídeo. Mas limites realistas são necessidades que nós precisamos. É limite sobre regras e também limite sobre propriedade e tudo mais, que é meu, que é do outro. So you know something I did? For once. E daí a frase que ele diz, eu não sei vocês, mas eu fico muito tocado e me gera muita empatia quando eu escuto. Tá, então tu prestou atenção em mim pelo menos uma vez sobre alguma coisa que eu fiz? E que dor, né, dessa criança de estar sentindo que as suas ações, que os seus comportamentos, que os seus pensamentos, eles não são vistos. E a gente precisa se sentir visto. E ser visto por quem a gente realmente é, não só pelos nossos comportamentos, conquistas, e volto de novo, necessidade de vínculos afetivos, daí também de autonomia e sensação de desempenho. Todas essas necessidades talvez não estão sendo bem atendidas no caso do Frank, né? Don't you talk to your mother like that, you little... E daí de novo entra o padrasto e não fala assim com a tua mãe, pivete. Será que ele tem a relação e será que ele tem a liberdade ou deveria ter a liberdade de falar assim com ele quando ele nem conhece? E será que a mãe deveria também estar permitindo que isso estivesse acontecendo? Vamos lembrar que é papel dos cuidadores. E a palavra cuidador entra aí, né? De cuidar das crianças. Nós, como adultos, quando a gente tem filhos, a gente tem que colocar as nossas necessidades de lado para poder cuidar das necessidades do nosso filho. É injusto? Bom, a gente pode questionar sobre isso, mas a gente também tem que suprir as nossas necessidades, mas num contexto como esse, as necessidades do filho, elas devem passar por cima e poder ser supridas primeiramente para depois suprir as minhas necessidades como cuidador, pai, o que for. Prick. E daí ela bebe de novo ali a bebida dela, que tudo indica aqui, parece um copo de uísque cheio de gelo, que é o que parece. Seriously, who the fuck are you? E até ele colocando esse certo limite de ei, quem que tu é, cara? O que tu é pra estar falando assim comigo? De novo, talvez não da maneira mais funcional e mais adaptativa que a gente gostaria. Vamos lembrar, de novo, ele deve ter o quê? Uns 12, 13 anos aqui nessa imagem? Nesse videozinho? Talvez a forma que ele tem pra... Tipo, quem tu é? Sai daqui. Não, respeita o meu espaço. You know what? I don't even care. It's gonna be another you tomorrow anyways. E novamente ele falando que vai ser outra pessoa que vai aparecer logo ali em seguida, reforçando aquilo que a gente comentou dessa instabilidade que reina, talvez, nesse contexto que ele vive. You want to know who this is? He's another man in my life that you're gonna drive away, just like you did your fucking father! I was 2 years old, you bitch! He left you! E eu sei que é uma cena forte, com palavras fortes, mas daí a mãe coloca a responsabilidade e a culpa do pai do Frank ter abandonado ele e abandonado ela para ele ter saído de casa. E o que uma criança de 2 anos tem responsabilidade ou culpa sobre uma pessoa abandonar? E eu deixo vocês assim, alguns segundinhos até para pensar, porque não existe nenhuma explicação razoável que justificaria um abandono e por uma culpa de uma criança. Uma criança de 2 anos não tem culpa disso. E talvez, de novo, a mãe, também talvez a gente nem trabalharia com o conceito de culpa, mas sim de responsabilidade. Talvez, será que ela tem alguma responsabilidade nisso também? E poder entender até mesmo para poder ter essa noção mais global desse caso. E daí ele vem, né? E ele fala, ele abandonou você, eu tinha 2 anos. Talvez até numa forma de se defender, né? E de novo, de não se sentir tão abandonado, tão defectivo, tão privado. E daí ele fala isso, né, que ele abandonou você, e ele aponta para a mãe. E daí a gente percebe a mudança e a raiva nela, e ela se abaixa agora. How come we never try to call you then, Frankie? E daí que dor, né, dela olhar para ele, e por que que ele nunca ligou para você se ele me abandonou e não te abandonou? Reforçando ainda mais essas crianças, essa percepção de abandono, que talvez já permeiam a vida do Frank com uma presença gigantesca. Então a gente já vai pensando
como esse menino nesse ambiente vai se desenvolver de uma forma saudável, que estratégias de coping ele está sendo ensinado. E daí, com certeza, ajudaria muito ele ter um apoio profissional, um apoio de uma pessoa, de um grupo de pessoas que pudesse dar esse apoio para ele. Mas, quando ela fala isso, daí vamos ver qual é a resposta que o Frank dá, né? Fuck you! E daí ele quebra o baixo dele, que talvez é a única fonte de prazer, divertimento e escape que ele tem. Ele manda a mãe longe, ele começa a quebrar o quarto, o que é uma expressão de fúria e de raiva, que talvez, de novo, eu acho que é muito compreensível nesse contexto onde a mãe coloca toda a responsabilidade, toda a culpa de um abandono de um outro adulto numa criança. Então assim, gente, a gente viu aqui o vídeo e esse vídeo não é de forma alguma uma ideia de patologizar ninguém, mas sim da gente poder entender como essas séries de comportamentos e de vivências que a gente vai tendo no decorrer da nossa vida podem e muitas vezes têm um impacto no nosso futuro. Então assim, eu fico vendo esse vídeo e imagino que muitos de vocês também, ao assistir esse vídeo, pensam de forma similar a mim, como seria importante para esse menino ele ter um apoio, ele ter um acompanhamento profissional, até mesmo para essa mãe, para ela também ter um apoio para poder cuidar dele de uma forma mais adequada. A ideia não é demonizar ou santificar ninguém. A ideia é poder ter empatia, porque esse é um processo que nós precisamos. A gente precisa também ter empatia com essa mãe para poder tratar dela, empatia com o Frank para poder cuidar dele. E é isso que a gente também busca dentro do nosso processo de terapia. Espero que tu tenha gostado do vídeo, dessa análise sobre a infância do Nick Six, do Frank. E se tu gostou, se tem alguma indicação de algum outro vídeo, de algum outro personagem pra gente estar reagindo, aqui, essa é muito mais uma dramatização que a Netflix fez sobre a história do Frank. E eu vou estar ansioso para poder estar respondendo e comentando e reagindo a outros vídeos que vocês gostaram. Se tu gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, dar o joinha aqui que ajuda bastante na divulgação do canal. E te espero no próximo vídeo. Até lá!